Voltei e ela também voltou. Quem? A nossa Alice, gente, que mandou uma história pra gente. Tem um tempinho que ela mandou essa história, mas eu gravei ela acho que tem umas 2 semanas. Vocês lembram que a Alice casou virgem e ela teve uma desagradável surpresa na lua de mel, quando ela viu que o pênis do marido dela era um pênis muito pequeno. Mas, gente, era muito pequeno mesmo, tanto que ela foi atrás e ela descobriu que ele tinha um micropênis, tá? Não vou falar pra vocês que é um problema, mas foi um problema no casamento dela, porque simplesmente eles não conseguiam ter sexo de tão pequeno que era o pênis dele. Então, ela veio desabafar com a gente, porque ela casou virgem. Eles são de uma religião bem rigorosa, assim, então ela nunca nem tinha passado a mão, nada. Só, gente, que ela já tinha assistido vários filmes pornôs, então ela sabia que aquilo ali não estava normal. E se foi numa médica, e a médica falou, Alice, conversa com seu noivo, com seu marido, né? Tem outros tipos de sexo para te dar prazer, sexo oral. Só que quando ela entrou nessa conversa com ele, ele já foi logo falando que não, que é pecado. Sexo oral era pecado, que ele não ia fazer. Então a Alice ficou bem chateada, porque o sonho dela era se casar e começar a ter uma vida sexual. Coisa que ela não conseguiu fazer, né? Até o momento que ela estava mandando essa carta pra gente. Agora ela mandou uma atualização. Vamos lá saber o que aconteceu. Dani, estou de volta novamente aqui no canal para atualizar você e as Alices que assistiram e comentaram no vídeo que eu enviei. Em primeiro lugar, eu queria agradecer suas palavras no vídeo. Você tem uma sensibilidade incrível para nos entender. Gostei muito dos comentários e também quero agradecer as Alices que comentaram o vídeo me apoiando. Eu vi que foram centenas de comentários e a grande maioria soube entender e compreender tudo o que estava passando no meu casamento no momento que eu enviei a história. Dani, eu enviei a história para você em março desse ano. Quando foi em maio, antes dela ser publicada, eu já tinha tomado a decisão de me separar definitivamente de Gabriel. Eu não aguentava mais conviver com ele. Ele estava cada vez mais insuportável e cada vez mais controlador. Ele entrou numa paranoia de ficar pegando meu celular e meu computador toda hora para ver se achava alguma coisa que testemunhasse contra mim. Até que um dia ele entrou e achou no histórico do meu notebook que eu tinha entrado naquele site que se chama Xvideos. Dani, quando esse menino viu que eu tinha entrado nesse site, ele fez um verdadeiro escândalo dentro de casa. Ele disse que eu só poderia estar possuída pelo inimigo para ficar entrando nesse tipo de site. Para quem não sabe, acho difícil alguém aqui não saber, o Xvideo é um site de vídeos curtos, pornô, né? Vídeos de sexo, né? Então ela deve ter entrado ali para ver, porque ela não estava, né, nem tendo sexo, então acho que ela falou que estava se masturbando, eu não lembro direito. Mas ela deve ter entrado ali para, né, ver alguma coisa. Bom, ele disse que eu estava trazendo o inimigo para dentro de casa e que eu estava possuída pelo espírito da pornografia e da traição. Começou a me questionar se estava faltando alguma coisa no nosso casamento para eu ficar recorrendo a esses sites pecaminosos. Dani, como eu fiquei muito nervosa quando ele começou a gritar comigo, pelo que ele tinha visto, eu não me controlei e falei um monte de verdades para ele. Verdades que estavam engasgadas na minha garganta já há muito tempo. Na verdade, desde o início do nosso casamento. Primeiro eu disse a ele que ele era um controlador e que ele não tinha o direito de ficar pegando as minhas coisas sem a minha permissão. Ele me respondeu dizendo que ele estava certo em fazer isso sim, pois há muito tempo ele já estava desconfiado que eu estava trazendo maldição para dentro de casa. Que ele sentia um espírito ruim rondando a nossa casa e que eu tinha mudado muito desde que a gente tinha se conhecido. Eu respondi a ele que quem trazia maldição para dentro de casa e para o nosso casamento era ele, que ficava impondo o que eu podia ou não podia fazer, que ele reclamava de tudo, desde as roupas que eu colocava até os vídeos que eu assistia.
Ele retrucou dizendo que eu só sabia assistir coisas que não traziam bênçãos para nossa casa. E até você, Dani, ele mencionou... Ah, meu Deus, olha aí, gente. Olha aí, gente. O homem já não gostava de mim, hein? Ele mencionou até você nessa discussão. Disse que eu comecei errado quando eu comecei a assistir seu canal. Que sempre fica publicando vídeos sobre infidelidades. E que com certeza foi através dos vídeos que eu assisti no seu canal que começou a me despertar a vontade de assistir esses vídeos pecaminosos que ele achou no meu computador. Que você, Dani, é uma pecadora em ficar postando histórias de traição. E que na hora do juízo final, você vai pagar por tudo isso. Ele teve a audácia de me dizer que eu não tinha necessidade alguma de assistir filmes pornôs, pois eu tinha um homem dentro de casa, que me atendia muito bem sexualmente. Dani, quando ele disse isso, ele estava apontando o dedo na minha cara. Eu não aguentei. Comecei a rir de nervoso. Falei tudo que eu queria falar para ele, desde os primeiros dias do nosso casamento. Eu disse a Gabriel que ele nunca me entendeu sexualmente, que em primeiro lugar, ele só sabia fazer sexo na mesma mesmice, que desde que a gente tinha casado, ele só sabia transar na mesma posição, que ele sequer tomava iniciativa de fazer sexo em outras posições. Ele começou a gritar comigo, dizendo que isso que dava eu assistir vídeos pornográficos, pois agora eu queria transar igual uma puta. Eu mandei ele me respeitar, mas mesmo assim ele começou a falar um monte de asneira. Eu não aguentei e disse que eu jamais poderia querer transar com ele igual uma puta, porque... Ri com respeito, vou rir com respeito, porque nem peru para isso ele tinha, que o peru dele era a coisa mais ridícula do mundo, e que ao invés dele ficar bisbilhotando as minhas coisas, ele devia procurar um médico que receitasse algum tipo de fermento para que o pau dele crescesse, pois aquele piruzinho que ele tinha, eu não tinha conseguido nem sentir um orgasmo até hoje, desde que nos casamos. Gente, ele começou a gritar que o piru... Eu imagino essa discussão. Ele começou a gritar que o tamanho do pênis dele era normal, que eu sempre tive orgasmos com ele e que eu disse que fingia não ter para deixar ele constrangido. Gente, nessa hora ele surtou e me deu um empurrão. Eu caí no chão. Eu então comecei a chorar e falei que era para ele sumir da minha frente. Ele disse que era para eu sumir da casa dele, que ele não queria mais ficar casado com uma piranha que se dizia evangélica. Eu falei que eu preferia ser piranha do que ter que ficar com um homem que só fazia me passar raiva. Além de ser uma merda na cama, ficava controlando a minha vida e há muito tempo eu já não suportava mais ele. Ele então falou que ia sair para resolver umas coisas, porque senão ele ia perder a cabeça. E quando ele chegasse, ele não queria mais me ver dentro da casa. Eu perguntei se ele estava me ameaçando de me bater. Ele disse que era para eu tirar minhas conclusões, então saiu. Eu desabei no choro, não por estar me separando, mas por tudo que ele tinha falado comigo e pelo empurrão que ele me deu, pois nenhum homem tem o direito de encostar a mão numa mulher. Eu então juntei todas as minhas roupas e fui para a casa do meu pai. Quando cheguei na casa do meu pai e minha mãe ficaram assustados. Perguntaram o que tinha acontecido. Eu disse que tive uma discussão com o Gabriel e que eu nunca mais ia olhar para a cara dele. Meu pai quis saber o que tinha acontecido e eu disse que Gabriel tinha me dado um empurrão no meio da discussão e que eu tinha caído no chão. Meu pai então disse que não acreditava que Gabriel tinha feito isso e que se ele realmente tivesse feito era porque tinha algum motivo. Olha só. Eu respondi ao meu pai que não existe motivo nenhum nesse mundo para um homem agredir uma mulher. Meu pai então falou que iria ligar para Gabriel e que ia saber da boca dele o que realmente aconteceu. Essa história estava mal contada. Gabriel era um servo e ele jamais ia fazer alguma coisa comigo, se ele não tivesse um motivo justo, segundo meu pai. Eita! Saiu da sala e alguns minutos depois meu pai me chamou e disse que ele estava envergonhado de mim e da minha postura. Gabriel tinha contado para ele que eu era viciada em assistir vídeos pornôs e disse que eu estava pecando em não honrar meu marido, que ele não ia cobertar o meu pecado e que ele não me queria dentro daquela casa.
Ele não queria o espírito da pornografia. Gente, quanta gente... Desculpa, Alice, mas quanta gente doente, né? Meu pai disse que não queria o espírito da pornografia que estava instalado em mim. Gabriel tinha falado com ele nessa ligação que ele me perdoava, que era para eu voltar para casa. E meu pai aconselhou eu a pedir perdão ao meu marido e ir ao monte orar. Pedi para que eu fosse libertada do espírito da pornografia. Eu falei que Gabriel estava mentindo, que eu não tinha nenhum vício e que eu tinha entrado nesse site algumas vezes esporadicamente, pois eu estava infeliz no casamento, que eu já estava casada há muito tempo, que eu nunca tinha tido prazer com Gabriel, pois ele tinha problema e não conseguia me dar prazer. Meu pai me perguntou qual o problema e eu perguntei se ele queria mesmo saber. Ele disse que sim. Mas antes de eu falar, ele mandou a minha mãe sair da sala. Mas ele queria me ouvir. Mas de que qualquer forma nada justificaria eu ficar assistindo esses vídeos que tiravam a minha salvação. Eu disse que Gabriel tinha um micropênis. O pênis dele era menor que uma caneta e que eu não conseguia sentir prazer com ele. Meu pai disse que isso não era problema, que eu tinha que valorizar o marido que eu tinha. O tamanho do pênis de Gabriel não me dava o direito de ficar assistindo esses tipos de vídeo, que ele estava envergonhado de mim e que era para eu torcer para que esse assunto não chegasse na igreja, pois ele ia morrer de vergonha dos outros, saber que a filha dele via filmes pornô. Disse que era para eu pegar as minhas coisas, que ele ia me levar novamente para casa. Eu disse que eu não ia voltar mais a conviver com Gabriel, que esse homem tinha me agredido, e meu pai mais uma vez teve a coragem de dizer que Gabriel não estava errado, e que se eu não voltasse para a casa do Gabriel, ele não ia mais me querer dentro da casa dele, pois ele não ia ficar cobertando minha safadeza. Ele não me criou para ficar assistindo vídeos pornográficos e que aquilo era atitude de mulher profana. Minha mãe ainda tentou argumentar com meu pai que eu não tinha para onde ir. E meu pai disse que não era para minha mãe se meter nisso. Que eu tinha sim lugar para ir para casa do meu marido, meu lugar era lá. Gabriel era um homem bom e que apesar de tudo que eu tinha feito, Gabriel estava me perdoando. E que se eu não tivesse que voltar para ele, quisesse continuar na vida profana, que não era ali que eu ia morar. Eu então liguei para uma amiga minha da igreja que tinha uma mente um pouco mais aberta e falei a ela que tinha tido um problema com Gabriel e que eu tinha saído de casa. Meu pai não estava aceitando o fim do meu casamento e não deixou eu ficar lá. Perguntei a ela se eu podia passar pelo menos uns 2 dias na casa dela até eu conseguir um lugar. Ela, diferente do meu pai, foi muito solícita. Disse que eu poderia ir para a casa dela sim, pelo tempo que eu precisasse. Dani, no caminho para a casa dessa minha amiga, eu tive uma crise de choro. Coloquei para fora toda a decepção que eu tinha tido com meu pai. Meu pai tinha virado as costas para mim. Foi um dos piores momentos da minha vida. Ele priorizou o fanatismo religioso dele do que a própria filha. E aproveitei e contei para ela toda a verdade sobre o que tinha acontecido. E ela em nenhum momento me repreendeu, muito pelo contrário, deu até risada, se mostrou surpresa quando eu disse para ela que além de tudo, o que Gabriel fazia comigo, ele tinha um mini pênis, que eu tinha conseguido me realizar sexualmente, que eu não tinha, né, conseguido me realizar sexualmente com ele. Depois de 3 dias que eu estava lá, eu estava me sentindo bem incomodada. Eu estava sentindo que a mãe dela, que também é da igreja, já estava sabendo sobre a história do vídeo pornô. E eu sentia que a mãe dela não estava confortável comigo dentro da casa. Mas eu estava perdida, eu não sabia o que fazer. Mas como Deus nunca virou as costas para mim, nesse dia eu recebi um telefonema da minha tia, irmã da minha mãe. Ela mora na nossa cidade natal. Ela não é evangélica e, diferente dos meus pais, tem uma mente muito aberta. Ela me ligou perguntando como eu estava, pois minha mãe tinha contado para ela que eu tinha me separado. E que eu estava na casa de uma amiga, pois meu pai não tinha me aceitado em casa. Eu disse a ela que eu estava relativamente bem e que meu pai realmente não tinha me aceitado, mas eu estava aliviada pela separação. Que Gabriel era uma pessoa insuportável, que eu estava muito decepcionada com meu pai, pois meu pai tinha virado as costas para mim. Mas que eu não estava muito confortável na casa onde eu estava. Na mesma hora, minha tia disse que era para eu ir para a casa dela, que era para ficar o tempo que eu precisasse lá,
Ela estava com o quarto vazio. A filha dela tinha casado recentemente, ela estava se sentindo sozinha. Minha tia viúva, Dani. Eu disse que se não fosse incomodar, eu iria sim, pois eu estava louca de vontade de sair daquela cidade e que era só o tempo para resolver as minhas coisas. Ela disse que eu jamais a incomodaria, que seria um prazer, e que não era para eu esquentar a cabeça com meu pai, pois o fanatismo religioso dele deixou ele cego para muitas coisas. Dani, depois de alguns dias, voltei para minha cidade natal, fui morar com a minha tia, e a minha vida mudou completamente. Eu comecei a me sentir uma mulher livre. Eu já não tinha mais o peso do Gabriel monitorando a minha vida. Comecei a ter liberdade para fazer o que eu queria. Me vestir do jeito que eu queria. Tomei a decisão de me afastar da igreja também, mas jamais de Deus. Só me afastei da instituição chamada igreja. Muitas vezes as pessoas estão ali se reunindo, mas elas mais julgam do que ajudam. Bom, hoje eu vou de forma esporádica na igreja, por livre e espontânea vontade, diferente de antes, que eu era obrigada a ir. Mesmo não tendo me separado no papel ainda, eu já arrumei até um namorado. Gente, vou contar, ele é um homem de verdade. Ele tem um pênis de verdade. E eu comecei a trabalhar numa loja de rua, aqui onde eu moro. Então conheci Manuel. Ele é comerciante, tem uma loja de roupas. Ele também é separado e tem uma filha. Começamos a nos conhecer melhor e eu fui começando a me sentir atraída por ele. Começamos a ficar. Um dia ele me levou num motel. Eu nunca tinha ido num motel. Eu fiquei encantada, gente. Tinha piscina, sauna, até polidense. Tinha dentro dessa suíte que ele me levou. Chegamos lá, tomamos banho. Manuel já fez, né, sexo oral, coisa que Gabriel nunca quis fazer, né? E além de ficar encantado com ele, fiquei alucinada de tesão. Mesmo eu tinha muita vontade de receber sexo oral e nunca tinha recebido. E eu não imaginava que o trem era tão bom. Gente, Manuel parece que tem um motorzinho naquela língua. A língua dele é elétrica. Ai, meu Deus. Ela falou que aí ela também fez sexo oral nele, coisa que ela também nunca tinha feito, né? Aí ela falou assim, Dani, quando eu vi aquele pênis de Manuel duro, eu tive a noção que realmente Gabriel não tem pênis. O pênis de Manuel tá quase 2,5 do tamanho do de Gabriel. Eu quando falei aquilo na boca, quando eu coloquei aquilo na boca, fiquei com medo até de engasgar e morrer sufocada. Mas eu fui fazendo direitinho. Hoje eu adoro fazer sexo oral nele. Bom, fomos transar, foi bem diferente do que era com o Gabriel. Manuel já me colocou em cima dele e eu já tive um orgasmo. E pude sentir pela primeira vez o que realmente é ter um orgasmo. Foi uma sensação muito diferente, sabe? Aí ela conta, né, que foi a primeira vez que ela teve realmente a sensação de sentir um pênis entrando nela, né? Bom, eu estou vivendo uma fase feliz da minha vida. Pela primeira vez na minha vida eu posso ser quem eu sempre quis ser. Eu não tenho que ficar dando satisfação da minha vida para ninguém. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu não tenho obrigação de assistir culto, porque eu tenho que agradar meu pai ou meu marido. Mesmo assim eu continuo indo na igreja, como eu disse, mas sem obrigação. Vou porque eu sinto vontade, sinto falta da comunhão de Deus. Também estou muito bem na casa da minha tia, ela me trata com muito carinho e muito respeito. Ela me dá toda a liberdade para eu ser da forma que eu quero ser. Vivo também uma boa fase amorosa. Não estou apaixonada por Manuel, mas ele, além de ser um cara muito bacana, me realiza sexualmente. Ele não fica colocando objeções na nossa vida sexual. Muito pelo contrário, cada dia eu aprendo mais coisa com ele. Ele não é o tipo do namorado que quer ser fazer sempre a mesma coisa. Ele adora me ensinar coisas novas. Eu gostaria também mais de uma vez agradecer as mensagens. Dani, foram mais de 800 mensagens que eu li. A maioria me dando força para largar Gabriel, mesmo eu tendo largado antes do vídeo ser publicado. Essas mensagens de apoio só me dão certeza que eu tomei uma atitude certa, me livrar de um cara que não deixava ser quem eu queria ser. E ele queria que eu levasse
a vida da forma que ele queria levar a vida dele. E mais uma vez, Dani, quero agradecer muito ao seu canal. Ele é incrível. Eu tenho certeza que você não tem dimensão do que você faz na vida da gente. Receber o apoio seu, das suas seguidoras, é muito bom. É gratificante ouvir a nossa história sendo contada e comentada por você e pelas Alices. Se eu pudesse dar um conselho para as meninas, eu aconselharia todas vocês mandarem sua história, pois é muito bom ver os debates sobre a sua vida. Bom, Dani, um beijo para você, para o seu irmão e obrigado por tudo. E mais uma vez, parabéns pelo canal. Alice, obrigada a você por ter dividido com a gente a sua história, né? Eu fico assim muito feliz. Não é feliz que você separou, não é que eu sou contra casamento não, tá, gente? Mas eu fico feliz que você hoje está feliz. Como você mesma disse, hoje você pode ser quem você quer, hoje você vive a sua vida. Porque, gente, a pior coisa do mundo é você viver a vida de outra pessoa. Você ser obrigada a fazer coisas que você não quer fazer, né? Eu sinto muito pela sua família. Eu acho que pelo menos a sua mãe, né? Ela te ajuda aí de alguma forma, ligando para sua tia, contando a história. Mas é muito triste ver o seu pai virando as costas para você. Mas, sinceramente, quando você começou a contar, eu já meio que esperava. Já que ele é pastor da igreja, né? Vive assim, como diz você acho que falou, né? A sua tia falou, aquele fanatismo religioso. E eu acho que você tá certa, sabe? A gente tem que ter Deus, você tem que ter Deus dentro de você. Eu conheço diversas pessoas que frequentam a igreja, como você mesma disse, elas estão lá para julgar outras pessoas. Elas estão lá para julgar como é que você anda, com quem você anda, o que você fez, o que você não fez. A última coisa que elas pensam ali é, né, em te dar uma mão, é te ajudar. Então é nessas horas aí que você realmente vê, que você acha que conhece, né, a religião, vamos falar assim. É o que eu falo, a gente tem que ter Deus dentro do nosso coração. Eu fico muito feliz de você ter conseguido, né, tá vivendo a sua vida hoje. Eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. E, gente, não é questão assim, acho que só do sexo, sabe? Eu acho a questão, igual eu já falei pra vocês, sexo é importante? É importante. Mas eu acho que a coisa mais importante do casamento? Não. Pra mim, não. Claro que cada uma tem um pensamento, né? Talvez pra mim não seja, pra você seja. Mas respeito é importante, né? Eu acho que se você tem um problema e seu parceiro te fala desse problema, você quer continuar um casamento, igual ela falou pro Gabriel no outro vídeo, né? Vou deixar o vídeo aqui embaixo, ou alguém deixe aí nos comentários o link para mim, por favor. Ela fala no outro vídeo, Gabriel, vamos procurar um médico, vamos procurar ajuda, vamos num psicólogo, vamos fazer alguma coisa. E ele não queria, tudo para ele era pecado, ele não tem nada. Então, assim, você tem um problema, mas você não quer resolver esse problema. E, poxa, ela casou, uma menina nova, ela tinha outras expectativas do casamento dela, né? E de repente ali, a gente fica rindo, mas é um caso sério, gente. Aí de repente ali, o cara, né, tem um pênis pequeno. Ok, não tô falando que todo mundo tem um pênis né, enorme. Mas então vamos dar um jeito, tem posições, tem outras coisas talvez que eles poderiam estar fazendo ali, né, que eles poderiam estar com uma vida sexual melhor. Mas ele não queria ouvir, ele achava que estava tudo certo, ele, né, pra ele estava tudo certo. E pra ela não estava nada certo. Então, estavam andando aí em caminhos diferentes, né? E... Ai, meu Deus, Gabriel. Gabriel já não gosta de mim, gente. Aí vocês me matam. Mas, ó, Alice, muito obrigada por ter mandado a sua história, tá bom? Eu não acho que tinha nenhum espírito da obsessão pornográfica em cima de você, não. Isso é algo de curiosidade, as pessoas veem mesmo. Eu acho assim, que tudo que é demais, igual eu falo pra vocês, tudo que é demais, eu acho que a pessoa tem que começar a se policiar. Mas você vê um filme pornô de vez em quando, entrar num site desse, qual é o problema?
Eu, sinceramente, não vejo problema nenhum nisso, tá bom? Então, minha filha, fica despreocupada. Tem nenhum espírito obsessor em cima de você, não. Beijo no coração e até o próximo vídeo. E comentem muito aí pra ela, tá bom? Beijo e até o próximo. Tchau!